O nome de Deus seja louvado. Com a ajuda de Deus, vamos ler aqui no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 35, que fala sobre o cego de Jericó. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais forte: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: O que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Glória a Deus. Palavra de milagre, palavra de misericórdia. O Senhor Jesus ia passando e uma grande multidão junto com ele. E na beira do caminho, um cego estava sentado. E aquela multidão passando, e ele perguntou o que era aquilo. E falaram: é Jesus que está passando. E ele já tinha ouvido falar de Jesus, dos milagres, das curas, da misericórdia do Senhor. E começou a gritar: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. E foi gritando, e a multidão foi se incomodando com aquilo. E falava para ele parar, mas ele continuava gritando ainda mais. E o Senhor Jesus perguntou: o que é? O que está acontecendo? E falaram: Senhor, tem um cego ali, querendo falar contigo. E ele disse: tragam ele aqui. E o cego chegou perto dele, e o Senhor perguntou: o que queres que eu te faça? E ele não titubeou: Senhor, que eu veja, tem misericórdia. E o Senhor disse: veja. Então veja, a tua fé te salvou. Glória ao nome santo do Senhor. Um quadro bonito de abrir os olhos. Portanto, a mensagem que chega para nós hoje é: peça para Deus abrir os seus olhos espirituais. Peça, rogue a Deus nas orações, clame ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Faça como esse homem fez. Abra os meus olhos, Senhor, para compreender a tua gloriosa palavra, para compreender o seu caminho, Senhor, em como andar no teu caminho, ó Deus. Ensina-me, abre os meus olhos, Senhor. Como aconteceu com Paulo, Saulo estava perseguindo os cristãos com cartas e autoridade dos sacerdotes para perseguir e prender os cristãos. O Senhor Jesus apareceu para ele como uma grande luz, brilhou diante de Saulo e ele ficou cego naquele momento. Ele só ouviu a voz do Senhor: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí o Senhor disse para ele: dura coisa para ti é recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, você não vai ter força nenhuma perseguindo, recalcitrar contra os aguilhões, contra os meus servos, os meus escolhidos. E ele ficou cego naquele momento e foi levado até a cidade que ele estava indo, no caminho de Damasco. E lá Saulo ficou clamando e buscando a Deus em oração. E o Senhor Jesus, numa visão, falou com Ananias para que fosse lá e orasse com as mãos sobre a cabeça de Saulo. E Ananias foi, e dos olhos de Saulo, e fez a oração, foi, e caíram dos seus olhos como umas escamas. E a partir dali a visão de Saulo voltou. Saulo começou a enxergar,
mas enxergar de uma maneira diferente de como ele enxergava antes. Antes ele enxergava e era perseguidor dos cristãos. Era zeloso na lei, era zeloso na tradição que ele conhecia. E por isso achava que estava se prestando um serviço a Deus, perseguindo os cristãos. Mas a partir do momento que o Senhor apareceu para ele, ele ficou cego, e com a oração de Ananias, o Senhor libertou, curou a vista de Paulo. A partir dali, ele enxergou diferente. Houve uma conversão, uma maneira diferente de pensar. Ele se transformou num cristão fervoroso, sentindo a presença de Deus e do Espírito Santo e tendo visões e revelações, uma outra maneira de enxergar. E assim foi. E aqui o Senhor nos dá o exemplo do cego de Jericó, para que a gente peça a Deus que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor nos faça enxergar e compreender a palavra de Deus, para que possamos andar na luz do Senhor. A partir do momento que você busca Deus, você passa a ter uma luz, a luz espiritual. Você vai enxergar, o seu caminho não será trevas mais. Aqueles que andam no mundo, praticando tudo que o mundo oferece, eles estão em trevas. Eles tropeçam e não vê, não enxergam no que tropeçou. O tropeço não faz diferença para eles. Não sentem remorso e nem tristeza. Dura coisa é a pessoa errar e não sentir que errou. Está amortecido, está anestesiado. Portanto, a palavra de hoje é: peça a Deus que o Senhor faça com que você veja, abra os seus olhos espirituais para compreender as coisas de Deus e andar nos seus caminhos. Bendito é o nome santo do Senhor. Aquele que anda em trevas tropeça e não sabe em que tropeçou. Portanto, vamos pedir a luz de Deus. A palavra de Deus é a luz para os meus pés, é a luz para o meu caminho. O Senhor Jesus é o meu caminho, é o nosso caminho, é um caminho de luz. Não essa luz do sol, a luz do dia, mas Ele é o nosso dia, é a nossa luz, é o sol da justiça para aquele que crê. Venha, sem demora, buscar aquilo que é de Deus. Arrependa-te, proponha no seu coração em agradar a Deus, em fazer aquilo que o Senhor pede para cada um de nós. Venha sem demora. O Senhor Jesus Cristo é o Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a luz. Aquele que vem a mim não andará em trevas, não andará em trevas. Está escrito, o Senhor falou isso também. Portanto, venha sem demora. Desperta-te, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Comece hoje já. Tome uma decisão na sua vida e venha servir a Deus em novidade de vida. O Senhor Jesus mandou os seus servos anunciar o Evangelho. Está escrito lá em 16 de Marcos, do Evangelho de Marcos, onde o Senhor Jesus deu as instruções. Antes de subir ao céu, já ressuscitado, ele deu as instruções aos seus discípulos e ordenou: ide e anunciai o Evangelho em todo o mundo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Venha para o Evangelho, busque a misericórdia de Deus e esforça o teu coração para a compreensão, para buscar aquilo que é de Deus. Você buscando com uma inteira certeza de fé, o Senhor não te deixará confundido. O Senhor te esclarecerá, te ensinará, e você vai aprendendo de dia em dia. A cada dia, um pouquinho, aprendemos um pouco a cada dia. Não é de uma hora para outra, no estalar de dedos, mas de dia em dia e de valor em valor, buscando a misericórdia e a sabedoria de Deus. As dispensas de Deus são riquíssimas e quanto mais se tira de lá, mais aumenta.
É uma riqueza maravilhosa. Os dons de Deus estão para nós. Vamos pedir a Deus os seus dons, que o Senhor nos ensina, o Senhor nos dá luz e compreensão de tudo. Vamos ficando por aqui. Leia novamente essa palavra que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 35 em diante. O cego de Jericó. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo, e disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. E o Senhor Jesus está passando através desta palavra, chegou até você, chegou até as suas mãos, até os seus olhos, os seus ouvidos. Permita que essa palavra entre nos seus ouvidos e desça no seu coração. Eis a oportunidade, grite: Senhor, eis-me aqui, tem misericórdia de mim. Faça como esse cego, que o Senhor vai chamar você até ele e perguntar: o que queres que te faça? Você diga: que eu veja, Senhor. E o Senhor vai abrir os seus olhos. Fiquemos por aqui. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus te abençoe, que você chegue até o Senhor Jesus e Ele te responda. Deus abençoe com as bênçãos do céu. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Amém.